essa água que todos nós vemos receber hoje. E você pode ter andado por muitos lugares no seu dia, durante esse meio de semana, mas hoje tenha certeza de estar no melhor lugar do mundo. E é sobre ele que nós vamos cantar agora. Vamos cantar com todo amor e todo entusiasmo, de pé. Melhor lugar do mundo. No mundo ainda existem belezas que alegram a vida e nos fazem sonhar. Recantos felizes da natureza, onde qualquer ser humano
agradecer por mais um dia de vida. Também te agradecemos pela certeza de que estamos no melhor lugar do mundo. Que o Senhor possa se fazer presente entre nós. Continue com cada pessoa que queira participar. Conosco também queremos ouvir a tua mensagem. Perdoa as nossas faltas, é o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Não preciso que tu venhas à minha casa, só preciso que tu digas uma palavra. Não sou digno, mas entre a multidão eu grito: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Eu sei que tu podes, Senhor, se quiseres, podes me purificar. Me cura, Senhor, me cura, Senhor, manifesta em mim as tuas obras. Vem, Jesus, te peço agora, me cura, Senhor, me cura, Senhor. Eu creio, me cura, Senhor. Me apaixonar pra sempre, contigo andar e crer em Jesus, meu Salvador. Quero te amar, Senhor, e te sentir bem perto de mim, Senhor. Meu coração te doou. Quero te amar.
Muito bom mais uma vez estarmos na casa de Deus nessa noite. Depois de uma noite tão abençoada ontem, hoje eu estava assistindo de novo no site da igreja o que aconteceu ontem à noite aqui, os momentos de louvores, as músicas. Realmente são momentos muito inspiradores que nós estamos vivendo a cada noite aqui nesse lugar. A igreja é o cenário onde Deus se deleita em revelar o seu poder de transformar os corações. E você chegou aqui nessa noite, eu acredito que Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele tem algo muito especial para te dizer através da sua palavra. Ele quer falar ao nosso coração. Ele quer abençoar a sua vida. Ele quer te dar um novo propósito, um novo sentido, e é por isso que você está aqui. Eu estou percebendo que a nossa corrente de pedidos, de agradecimentos, ela está crescendo. A equipe aqui de ornamentação, de comunhão da igreja tem trabalhado para que os seus pedidos recebam atenção especial. Nós vamos estar orando. E no primeiro domingo desse mês, 5h30 da manhã, lá na praia de Icaraí, nós vamos fazer o oásis matinal. E nós vamos levar todos esses pedidos de oração para aquele ambiente em meio à natureza. E nós faremos um momento muito especial de oração por esses pedidos. Então desde já se organiza a tua agenda para que você possa se acordar ali 5 da manhã, um pouquinho antes, para 5h30 estar com a gente adorando a Deus. Nós vamos queimar esses pedidos de maneira simbólica. Essa fumaça que sobe ao céu simbolizará ali naturalmente as orações que Deus já ouviu, que Deus já estará trabalhando para respondê-las. Então, primeiro domingo de abril, nós levaremos todos os pedidos para o oásis matinal lá na praia. Sexta-feira agora à noite teremos uma linda cerimônia batismal. Amém? Porque a Igreja Central de Niterói é um lugar para nascer de novo. Quer nascer de novo? Esse é o lugar para você conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus e se preparar para a mais incrível experiência da sua vida, que é a experiência do novo nascimento. Sexta-feira à noite, batismo. Sábado pela manhã, Santa Ceia. Então a gente vem anunciando já faz tempo que sábado de manhã será a Santa Ceia. Então nós vamos começar a cerimônia da Santa Ceia logo quando a gente chegar na igreja no sábado de manhã. Como vai ser? A partir das 8 horas da manhã, a igreja já vai estar aberta. Como sempre já está. Então vai estar aberta e os ambientes já estarão preparados para que os homens, as mulheres, os casais possam ir para o ambiente correto ali, apropriado, para você fazer a cerimônia do lava-pés. A gente entende que durante essa semana o Espírito Santo está trabalhando nos corações para que o perdão seja dado, para que a reconciliação seja feita, para que quando chegar o momento da ceia, você esteja em paz com Deus e em paz uns com os outros. Aí na ceia, Deus ele vai cumprir a sua promessa. Assim como você perdoou, Ele também vai perdoar você. Então a Santa Ceia é essa experiência de renascimento. Uma experiência incrível com Deus. Como vai ser? 8 da manhã, os diáconos já estarão por aqui, tudo organizado, diaconisas, as salas preparadas, e você já entra nesse clima espiritual e já se direciona para aquela sala. De 8 até as 9 da manhã nós vamos estar fazendo essa atividade. Lava-pés. Quando é 9 da manhã nós vamos começar a louvar aqui. Algumas pessoas ainda estarão chegando e estarão indo lavar os pés na cerimônia da humildade. E aí 9, começa o louvor e depois a gente vai ministrar a Santa Ceia aqui exatamente no primeiro horário, ali no horário que estamos fazendo o culto, tá bom? Assim você pode também comunicar a outros que possivelmente possam não estar vindo para a semana, mas que virão no sábado, para que essas pessoas venham preparadas para participarem da ceia do Senhor. Quantos estão gostando, estão se sentindo abençoados por esses cantores do Grupo Atos? Levante a mão e diga amém. Amém. Deus seja louvado pelo dom e pelo ministério de vocês. No sábado à tarde, eles estão cantando assim, cada noite, algumas músicas apenas, mas no sábado à tarde nós vamos ter um musical completo no programa Conexão 48 aqui da igreja. Então vai ser uma bênção podermos parar um pouquinho ali no final da tarde de sábado para louvar o Senhor. Então, em resumo, é isso que vai estar acontecendo durante essa semana. O Espírito Santo está trabalhando. Essa igreja está em obras. E o Espírito Santo está agindo em cada coração, reconstruindo vidas.
nesse lugar. Amém? Nós temos um grupo bem especial de convidados aqui no nosso meio, além de todos aqueles que estão vindo já a cada noite, que são nossos amigos aqui. Nós temos um grupo bem especial que também veio hoje. Eu gostaria de apresentar esse grupo para vocês. Não sei se a Cláudia Márcia está aqui. Cadê a Cláudia Márcia? Tá lá embaixo. Mas tem um grupo que recebe uma atenção bem especial da ASA, que é a Assistência Social Adventista aqui. E eles vieram hoje, estão participando do culto com a gente. E eu gostaria de pedir que esse grupo, eu acredito que a maioria está desse lado, possam ficar em pé para a igreja conhecer vocês. Vamos lá? Esse grupo que está vindo aqui hoje e recebe ali toda uma atenção especial. Vamos dar uma saudação para eles, para elas, né? Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo possa trabalhar grandemente no vosso coração. Podem sentar. Deus abençoe. É muito bom tê-las aqui. Venham cada noite participar desses momentos de adoração ao nosso Deus. Deus tem muito a falar a cada coração aqui. Amém? Bom, chegou o momento mais importante da noite. É o momento da Bíblia Sagrada. Eu convido você desde já a abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 10. Eu convido você a ficar em pé, em atitude de reverência à palavra do Senhor. Foi escrita por 40 autores, entre eles agricultores, pescadores e reis poderosos. Levou 1.600 anos para ficar pronta. Traduzida em mais de 1.500 idiomas e dialetos. Foi proibida e foi causa de perseguição. Mas permaneceu. Seu conteúdo acompanha a história de toda a história. Dos mais vendidos, é o primeiro. Traz paz para alguns e medo para outros. É a voz do Criador da vida. Transformou e ainda transforma a vida de pobres, ricos, famosos e desconhecidos. E hoje, pode transformar a sua. Bíblia, escrita por homens, inspirada por Deus. Lucas capítulo 10, versículo 25 diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o passou de largo. Verso 32. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto, vendo-o, compadeceu-se dele e chegando-se pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procedes tu de igual modo. Vamos orar? Soberano Deus, nós louvamos o teu nome nessa noite, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor se faz presente nesse lugar. Nós acreditamos que a tua mão poderosa
preparou esse ambiente, preparou essa noite, para que pudéssemos ouvir a Tua voz. Pedimos sabedoria dos altos céus, pedimos a Tua direção agora que vamos ler a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar e nós vamos agora meditar um pouquinho nessas palavras que estão em Lucas no capítulo 10. Bom, eu pensei em algo que pudesse, quem sabe, resumir todo esse sermão em apenas um vídeo. Muitas vezes imagens falam mais do que 1000 palavras. Eu posso falar aqui 1 hora para vocês e não vai ter o impacto que uma imagem ou que um vídeo bem preparado possa ter. Então nós vamos assistir um vídeo agora. É um clipe musical que toca muito o meu coração. A música, ela não é de um compositor adventista. Então ela sai um pouco do estilo que nós estamos acostumados normalmente. Mas é uma música poderosa e a letra extraordinária. Eu queria que você assistisse comigo. Esse vídeo vai resumir o sermão dessa noite. Faça uma coisa por mim. Pega na mão do teu irmão, segura firme aí. Pega. Olha para mim, vai. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. E enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio pra sarar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Agora faça uma coisa por mim. Pega na mão dele, em nome de Jesus. Quem trouxe azeite, quem trouxe vinho, pega na mão dele. Escuta! E no mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião, não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Ei, sinta ele aí tocando em suas mãos. Derramou azeite e vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Ele não olhou pra sua aparência, nem o que você tinha pra oferecer. Não importa se existe alguém aqui caído, o bom samaritano vai aparecer. Você é o espelho, levanta a mão e reflete. Levanta a mão dele lá em cima, vai. Já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Oh, meu Deus! Pode adorar o Senhor, pode adorar o Senhor. Não tem nem como contar. Aleluia! Oh! Amém?
É muito difícil ficar indiferente quando a gente ouve uma música tão poderosa dessa, uma letra bem contextualizada, com a cena que nós acabamos de escrever na Bíblia, que nós acabamos de ler na Bíblia. Deus tem levantado no meio do seu povo alguns exércitos, que têm procurado cumprir à risca aquilo que Jesus nos ensinou, que é amar o próximo. Um desses exércitos é a ASA, Assistência Social Adventista. Temos limitações, é claro, mas aquilo que a igreja pode fazer na tentativa de ajudar o próximo, a igreja tem procurado fazer. Outro exército são os desbravadores, que aqui nós temos um grupo especial. Eu queria pedir que vocês ficassem em pé para a igreja poder visualizá-los aí. Uma saudação especial, desbravadores, que Deus abençoe vocês. Esse é um dos exércitos muito poderosos da nossa igreja. E eles saem aí para fazer o bem, para levar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Parabéns aí à liderança do nosso clube. Clube Araribóia. Deus continue abençoando vocês. Obrigado. Queridos, Lucas capítulo 10, ele traz uma mensagem revolucionária. Por que essa mensagem ela é muito importante? Por que essa mensagem ela é muito importante? Porque essa mensagem ela tem a ver com algo que poderia mudar totalmente o nosso contexto social hoje. A parábola do bom samaritano. Uma coisa nós vamos nos surpreender a estudarmos essa parábola. Normalmente essa parábola ela tem uma aplicação sempre de assistência social. Mas na verdade, quando a gente estuda essa parábola, ela tem uma essência muito mais ampla, uma mensagem muito mais ampla. E nós vamos entender bem quando a gente começar a ler aqui em detalhes a parábola. A Bíblia diz no verso 25: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele era um advogado, um intérprete da lei. E ele se levanta, dá a entender que Jesus estava ali, naquele momento, pregando. E aí certo homem se levanta no meio da multidão, e a intenção era o quê? A intenção era muito clara. Qual era? Colocar Jesus em prova. Sabe aquela pessoa que lança perguntas para você, mas ela já sabe a resposta, mas ela só quer ver se você sabe também? Para ver se você é bom mesmo? Ou para ver se pega você em alguma contradição? Então esse homem aqui, esse intérprete da lei, era exatamente esse. Ele fazia exatamente isso. O doutor da lei, ele pertencia a uma classe específica da época, que eram os escribas. Eles eram conhecidas autoridades no Antigo Testamento, eram homens cultos, homens respeitáveis, eram homens muito influentes naquela época. E eles conheciam tudo sobre a lei. Interessante que aqui na primeira parte da parábola, nós temos aqui um diálogo. O homem se levanta e começa a questionar Jesus. E os judeus, eles são muito inteligentes. Tanto é que o povo mais próspero da terra está entre os judeus ali. Você não vê um judeu pobre, o judeu sempre é bem sucedido. E eles são muito inteligentes. E os judeus sempre respondem uma pergunta com uma outra pergunta. E isso é uma curiosidade interessante. Então Jesus era judeu, e esse homem se levanta para colocar Jesus em prova, e o doutor da lei pergunta assim: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus responde o seguinte: o que está escrito na lei? Jesus lança uma pergunta, olha outra pergunta: como você a interpreta? Então ele respondeu a pergunta, lançando uma outra pergunta, dando agora a possibilidade do doutor da lei ter que falar de novo. Aí o doutor da lei responde assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi essa a resposta. Aí Jesus faz uma exortação: faze isto e viverás. Está lá no verso 28. O doutor da lei lança uma pergunta, Jesus lança uma contra-pergunta. O doutor da lei responde a pergunta e Jesus faz uma exortação, uma admoestação. O que Jesus disse? Então faça isso e você vai viver. Fazer o quê? Amar a Deus de todo o entendimento, de toda a sua força, de toda a sua alma, e amar o próximo como ele ama a ele mesmo.
Aí vem a segunda parte da parábola. O doutor da lei lança uma outra pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Irmãos, a gente lê a Bíblia muito rápido e não para pensar direitinho, às vezes, alguns detalhes. Por exemplo, essa pergunta, ela vem carregada de um preconceito assim gigantesco. Quem é o meu próximo? Aparentemente, parece uma pergunta muito simples. Mas entendam, é um advogado que está fazendo as perguntas. E qual era a intenção desse advogado? Colocar Jesus em provas. E quando um advogado faz uma pergunta, entenda, ele não está lançando uma simples pergunta. Eles são muito inteligentes e eles querem pegar você em alguma contradição. Então é isso, é para isso que eles se preparam. Nós temos aqui alguns advogados no nosso meio. Então vejam, a pergunta desse advogado aqui da Bíblia, nessa época, era o seguinte: quem é o meu próximo? Aí Jesus, que era judeu e era muito inteligente, Jesus não responde a pergunta como ele queria. Jesus diz assim, ó: qual destes três... Aí Jesus conta a parábola, né, do bom samaritano, o sacerdote, o levita, o bom samaritano. Jesus conta a parábola e faz uma pergunta no final: qual desses três te parece ter sido o próximo? E aí o homem responde, o doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia. Aí Jesus termina com a exortação: vai e procede tu de igual modo. Vocês percebem que a parábola não é um texto assim, lançado e de maneira assim, sem ordem. Ela tem uma sequência. O doutor da lei faz uma pergunta, Jesus lança uma contra-pergunta, o doutor da lei responde e Jesus exorta. Na segunda parte, mesma coisa: quem é o meu próximo? Jesus lança uma outra pergunta, e aí o doutor da lei responde, Jesus exorta: faze tu de igual modo. Então assim, essa é a parábola do bom samaritano. A pergunta do doutor da lei: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Expressa a tradicional questão judaica que envolvia a salvação pelas obras. Então a gente entende que essa parábola ela sai do campo de simples assistência social, que Jesus queria ensinar, para o campo de justificação pela fé. Uma teologia mais profunda aqui. Justiça pela fé. Porque ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? O que devo fazer? Então, a salvação naquela época, no conceito deles, era obtida pelas obras. Se você faz boas obras, você vai ser salvo. Eles acreditavam assim. Mas a Bíblia nunca ensinou dessa maneira. As boas obras, é ensinado na Bíblia, as boas obras são consequências da salvação e nunca a base da salvação. A obediência à lei de Deus é uma consequência da salvação e não a base da salvação. É isso que Jesus está querendo ensinar. O doutor da lei aqui, ele tenta pegar Jesus, mas Jesus quebra o argumento dele e deixa ele em maus lençóis ali. Aqui fica claro que o doutor da lei sabia o método pelo qual ele poderia alcançar a salvação. Qual era o método? Fazer alguma coisa. Ele sabia o que eu farei para herdar a vida eterna. Então ele sabia que precisava fazer alguma coisa para ser salvo. Ele só não sabia o que fazer. Mas ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Então o método ele sabia. Qual o método? Fazer alguma coisa. Era isso que ele imaginava. Agora, ele busca uma resposta de Jesus para julgar Jesus e expor Jesus publicamente. Era isso que ele queria. E a resposta de Jesus indica que a pergunta do doutor da lei tinha uma tremenda contradição. Por que tinha contradição nessa pergunta? Entenda, que farei para herdar? Então, por que a contradição existe? Você não precisa fazer nada para você herdar. Ou você é herdeiro, ou você não é herdeiro. Então não existe essa história de fazer para herdar. Se você é filho, você é herdeiro. Você não precisa fazer nada para isso. Contradição na pergunta aqui do doutor da lei: fazer ou herdar? Eis a questão. Não é nada do que nós possamos fazer vai nos dar o direito à vida eterna. Porque a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então o principal recado nessa noite é: se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, Ele vai te dar a vida eterna, amém?
É muito simples. A gente que procura complicar, às vezes, a questão da salvação. A pergunta de Jesus desarma aquele doutor da lei. A salvação, as boas obras, elas não podem ser usadas como moedas de troca perante o Senhor. Então Jesus, ele deixa muito claro perante aquela multidão a tolice do doutor da lei, daquele advogado. Porque ninguém jamais argumentou como Jesus argumentava. Então Jesus quis dizer ao doutor da lei o seguinte: olha, se você acha que é possível salvar-se fazendo boas obras, faça isso e viverás. Se você acha que é possível, então faça isso. Foi isso que Jesus quis dizer para ele. Para Jesus, a obediência à lei, ela é apenas uma consequência da salvação e não a base da salvação. Você só obedece à lei de Deus se você estiver salvo. Em gratidão àquilo que Jesus fez, aí você é obediente a Ele. Lembra-se de João capítulo 14, versículo 15, o que diz lá? Se me amardes, Jesus dizendo, guardareis os meus mandamentos. Quantos são os mandamentos de Deus? 10 mandamentos. E lá no quarto diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, você não vai guardar o sábado, você não vai adulterar, deixar de adulterar, ou de matar, ou de roubar. Simplesmente para ser salvo, você vai obedecer essa lei porque você já foi salvo e você me ama. Tudo é muito simples. Se você ama a Jesus, você guarda os mandamentos de Jesus. A base da lei de Deus é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Os 4 primeiros mandamentos da lei, eles são referentes ao nosso amor para com Deus. E os 6 últimos têm a ver com amor para com o próximo. É por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 17, que nem um J, nem um I da lei iria passar até que tudo se cumprisse. Como que alguns têm ensinado que um mandamento inteiro foi retirado da lei? Ou que a lei inteira não precisa mais ser obedecida, porque a salvação é pela graça. A gente ouve ainda absurdos como esses, sendo pregados, infelizmente. E as pessoas acreditam nisso. Agora, Jesus argumenta assim, e aí a Bíblia diz que aquele homem, tentando justificar-se, lança uma outra pergunta para Jesus. Quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta que o homem lançou. Os samaritanos, os coletores de impostos, as prostitutas, os treinadores de pombos, jogadores, aqueles que eram agiotas, que emprestavam dinheiro, todas essas pessoas aí eram vistas com maus olhos na época. Eles viviam lá na margem da sociedade. Ninguém gostava deles, ninguém olhava por eles. Eles eram tidos como pessoas desonestas, pessoas roubadoras, pessoas que não mereciam estar no meio da sociedade. Essas pessoas aqui, inclusive pastores de ovelhas naquela época. Agora, para quem Jesus dá a revelação mais extraordinária do seu nascimento? Os anjos. Para os pastores que estavam ali naquela madrugada cuidando de suas ovelhas. Então Jesus sempre amou se aproximar das pessoas que a sociedade sempre desprezou. Isso me chama a atenção. Um homem numa praça, na guerra de secessão, ele chega numa praça de determinada cidade americana, e ele chega nessa praça, e o que me chama a atenção nessa história, é que ele chega e ele foi pedir ajuda para ter abrigo naquela cidade. E naturalmente a população era muito cortês, muito receptiva, e a população recebe aquele homem com muito carinho. Só que tudo naquela cidade tinha regras, eles tinham um manual, tudo funcionava com base nas regras. E então eles tinham uma regra, que a pessoa de idade, que estava precisando de ajuda, deveria ser levado para onde? Onde a gente leva uma pessoa de idade? Para um asilo, para um abrigo, onde ela vai poder ser cuidada. Então pegaram aquele homem e levaram para o abrigo. Chegando no abrigo, perceberam que o homem tinha um ferimento e precisava ir para um hospital. Então encaminharam aquele homem para o hospital. Chegando no hospital, perceberam que o homem ele tinha um capote do exército. Ele vestia uma roupa do exército. E disseram, não, esse homem não pode ser atendido aqui nesse hospital público, tem que ser atendido no hospital militar. Levaram o homem ferido para o hospital militar. Chegando no hospital militar, a patente do capote, a patente da roupa daquele homem estava arrancada. E o hospital militar disse o seguinte, não podemos atendê-lo aqui, porque ele pode ser do exército inimigo, como ele não tem patente, não temos condição de identificá-lo. Então o senhor vai fazer o seguinte, fica ali na praça, e amanhã nós vamos resolver a sua situação.
Aquela noite, aquele homem ficou ali na praça, ficou assentado. No outro dia de manhã, os garotos brincavam com a neve, porque tinha sido a noite mais fria do ano naquela cidade. E os garotos se aproximaram do banco da praça e eles perceberam que aquele homem estava completamente imóvel. Ele estava ali, completamente morto, congelado naquela praça. E eu fiquei pensando, às vezes, nesse contexto, as regras, as leis da cidade, elas foram mais valorizadas do que o ser humano, do que o próximo. Será que a gente não está agindo, às vezes, no nosso contexto, de uma maneira parecida? Cheio de regras, cheio de leis. E quando a gente analisa essa parábola, a gente leva, como diz lá no Nordeste, um tapa sem mão. Já ouviu isso lá, Ana? Tapa sem mão é a expressão lá de onde ali de Aracaju, Sergipe, Alagoas, aquela região ali. Tapa sem mão. Porque a gente vê na Bíblia o que Jesus está ensinando e a gente vai seguindo totalmente diferente daquilo que Jesus ensina. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao nosso próximo como a nós mesmos. Por que a cruz tem esse formato? A cruz tem esse formato aqui porque essa viga horizontal expressa a dimensão do amor de Deus. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tem o quê? A vida eterna. E a viga vertical apresenta a profundidade do amor de Deus. O que vai nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, fome, espada, nudez? Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Nada poderá nos separar do amor de Deus. Agora, o doutor da lei queria que Jesus apresentasse uma norma, quando ele diz assim, quem é o meu próximo? O doutor da lei queria que Jesus apresentasse uma norma legal pelo qual ele autorizava discriminar pessoas. Quando você pergunta quem é o meu próximo, você está dizendo de maneira subentendida que existe alguém que não é o seu próximo. Não é isso? Quem é o meu próximo? Então tem um grupo que não é meu próximo. Então ele queria uma norma legal, saída dos lábios de Jesus, pronunciada por ele, que te desse autorização para discriminar qualquer classe de pessoas. O evangelho de Cristo não é o evangelho que discrimina nenhuma classe de pessoas e nenhuma opção sexual da pessoa. Esse é o evangelho, a essência do evangelho é essa. Cristo olha para o ser humano, ou vocês acham que na época de Cristo não tinha todos os tipos de pessoas que existem hoje nos nossos dias? É claro que existiam. E essas pessoas discriminadas pela sociedade, elas amavam fazer festa para Jesus, porque Jesus olhava além das aparências. Ele olhava além da máscara que as pessoas tinham. Essa é a essência do evangelho. Aliás, essa é a nossa bandeira. Em um país com tanta divisão, com tantas opiniões, posições firmes de um lado ou outro, politicamente falando, a nossa bandeira é essa. É a bandeira de Cristo. E é isso que a gente deve defender. Amor a Deus e amor ao nosso próximo, como nós podemos amar a nós mesmos. Então o doutor da lei queria uma norma legal. Quem é o meu próximo? Interessante que a parábola fala que de Jerusalém para Jericó. Essa não era apenas uma simples parábola. Os personagens dessa história que Jesus conta estavam ouvindo ali Jesus pregar. O sacerdote, o levita, eles estavam ali ouvindo Jesus pregar. Essa estrada de Jerusalém para Jericó, ela existe hoje. Era uma estrada de aproximadamente 36 quilômetros e ela tinha um desfiladeiro de cerca de 900 metros, quase que em linha reta, de maneira que do início da estrada dava para você observar quem ia bem longe na estrada. Esse é um detalhe curioso, Jerusalém para Jericó. Era um deserto, essa estrada era um deserto da Judéia, um deserto altamente perigoso, era uma estrada que era conhecida como caminho de sangue. Muitos assaltantes, eles agiam naquela estrada ali, caminho de sangue. Então vários salteadores atacaram o homem judeu que passava por ali. Sabe qual é a filosofia dos ladrões? Aqui um salteador, um ladrão atacou aquele homem. A filosofia do ladrão é a seguinte: aquilo que é seu é meu, por isso eu vou tomar. Então grava bem isso aí. Talvez você já ouviu essa mensagem aqui. Aquilo que é seu é meu, por isso eu vou tomar. Então repita comigo para você não fazer, tá bom? Diga aí: aquilo que é seu
É meu, por isso eu vou tomar. Essa é a filosofia do ladrão, tá certo? Aquilo que é seu é meu. Então aqui tinha ladrões que atacaram aquele homem e deixaram ele semi-morto à beira do caminho. Intencionalmente, então Jesus conta uma história, e essa história ela tinha o objetivo de impactar a sua audiência, a história de um homem que estaria completamente dependente do seu próximo. Aí vai passando um sacerdote. O sacerdote passa, só que ele passa perto ou passa de largo? Longe. Perto ou longe? Longe. E quem era o sacerdote? O sacerdote era um religioso, era um homem, era a maior autoridade, uma das autoridades religiosas mais influentes da nação. Se alguém deveria ajudar o próximo, deveria ser quem? O sacerdote. Mas diz a Bíblia que ele passa de largo. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho. Ninguém viu a negligência do sacerdote. Só Deus viu. Depois passa quem mesmo? Um levita. Se ele era levita, é porque ele ministrava no templo. E se ele ministrava no templo, ele tinha a obrigação de ajudar o próximo. Porém, sabe por que ele não ajudou o próximo? O levita? Porque ele era muito fiel a Deus. Como assim, pastor? Fiel a Deus? É claro. A lei dos levitas dizia assim, que um levita, ele não poderia tocar no corpo de um cadáver, porque ele ficaria impuro, cerimonialmente impuro, não poderia tocar no corpo daquele homem caído, e ele não poderia ministrar no templo. E se ele não pudesse ministrar no templo, estando impuro, era capaz dele também ser discriminado. Então o levita, ele foi muito fiel às leis e deixou o próximo de lado, para não se contaminar. Só que a Bíblia diz, e em suma, a filosofia do sacerdote, a filosofia do levita, são a seguinte: aquilo que é meu, por isso eu vou guardar. Gravaram bem aí? Aquilo que é meu, por isso eu vou guardar. A filosofia de quem? Sacerdote do levita. Vamos repetir para a gente não fazer isso. Aquilo que é meu, por isso eu vou guardar. Essa filosofia não devemos segui-la. Amém, irmãos? É isso aí. E agora, entra na história aqui o samaritano. O samaritano, Jesus introduz a figura do samaritano na história, porque o samaritano era extremamente odiado pelos judeus. Eles viviam na margem da sociedade, eram odiados, eram considerados pagãos, amaldiçoados nas sinagogas. Nem em relações comerciais eles poderiam manter direito com os samaritanos. Então Jesus, aliás, se um judeu se misturasse com um samaritano, era como, para um judeu, como se estivesse comendo carne de porco. Só para vocês terem uma ideia da dimensão que era. O judeu não comia carne de porco, tem alimentos impuros. Então eles não se associavam com os samaritanos. Ninguém ama realmente até sair do seu caminho e ajudar o seu próximo. E aqui entra o detalhe curioso no final dessa parábola aqui. A Bíblia diz que o samaritano ia seguindo o seu caminho. O samaritano não ia naquela estrada que passava o sacerdote e o levita por um motivo muito claro. Eles faziam de tudo para evitar se cruzarem. Aquele caminho era o caminho percorrido por sacerdotes, levitas. O samaritano ia em outra estrada. Mas de longe ele avista um homem caído à beira do caminho, atravessa o deserto, atravessa as montanhas ali e chega até o homem caído. Ninguém ama de verdade quando não deixa o seu caminho, suas tarefas, sua agenda para ir ajudar o seu próximo. O amor verdadeiro, ele tem exatamente essa essência aí. No verso 35, o bom samaritano pega o homem ferido, cura ali, passa azeite nas suas feridas, leva para uma hospedaria. O que é a hospedaria nesse contexto da parábola? A hospedaria é um lugar que você mora na hospedaria? Sim ou não? Você não mora numa hospedaria. A hospedaria é um lugar que você fica de maneira provisória. Então a hospedaria nesse contexto é a igreja. Ninguém mora na igreja. A igreja é um lugar onde você fica de maneira provisória. Você vem aqui, adora a Deus, assiste o culto, depois você sai. Então, o bom samaritano, ele chega para o dono da hospedaria e entrega 2 moedas e diz assim: cuida desse.
E se algo você gastar a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. O bom samaritano é Jesus na parábola. O ladrão simboliza Satanás, que quer somente roubar, matar e destruir. E o hospedeiro somos nós, a igreja, que recebe pessoas de todos os tipos, de todos os lugares. As pessoas vêm para cá e o samaritano diz: cuida desse. Se alguma coisa gastares a mais, eu vou te indenizar quando eu voltar. E eu digo para vocês com toda certeza, o bom samaritano, Jesus Cristo, ele vai voltar a essa terra. Amém? Ele vai voltar. E ele vai voltar em breve. E ele vai dar a indenização. Qual é a indenização dele? A coroa da vida eterna a todos aqueles que amarem a Jesus e que fizerem a vontade do nosso Deus. Jesus faz a pergunta final e com essa pergunta a gente encerra a mensagem dessa noite. Pergunta final. Ele chega para o doutor da lei, para o advogado e pergunta assim: qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Da perspectiva de Jesus, nós não podemos escolher quem será o nosso próximo. Quem era aquele homem caído à beira do caminho ali? Qual era a nacionalidade dele? Era rico? Era pobre? Quem ele era? Era judeu? Era samaritano? Era pagão? Não sabia. O bom samaritano não tinha como identificar, mas ele sabia que era alguém que precisava de ajuda. Estar com as mãos ocupadas, como diz a música, era o essencial para o samaritano. O herói da história aqui é o menos provável na cultura judaica. Quem é o herói da história? É o homem odiado da nação. O samaritano era odiado. Ele é colocado por Jesus como o herói da história. E o vilão da história é o que as pessoas menos esperavam que fossem vilões: o sacerdote e o levita. Vocês percebem que Jesus novamente inverte os papéis sociais? Ontem eu também falei sobre isso. O fariseu e o publicano. O publicano sai como herói da história e o fariseu sai como vilão da história. Inverteu na mente do seu público a grande realidade social da época. Aqui Jesus faz a mesma coisa nessa parábola. E isso é relevante. O vilão da história são os menos prováveis, os vilões: sacerdotes, levita. Os religiosos profissionais, doutores da lei, aqueles que se diziam justos, mas que na verdade não amavam o seu próximo. Eles não amavam. Jesus deixa claro que a pergunta mais importante não é quem é o meu próximo. A pergunta mais importante é: quem sou eu? Essa é a pergunta mais importante. Quem é você? Só depois de definirmos a questão da nossa identidade, nós podemos aceitar o desafio que Jesus fez. Vai e fazes tu de igual maneira. Vai e procedes tu de igual maneira. Será que você está preparado para amar o seu próximo da maneira como Jesus amou, como o bom samaritano amou? Olhar além das aparências, olhar além das vestimentas, além das circunstâncias que cercam aquela pessoa. Então Deus faz um convite para a gente nessa noite. O convite é entendermos essa parábola. Ela não se trata apenas de assistência social, mas se trata de justiça pela fé. Você não precisa fazer para herdar. Você já é herdeiro do reino dos céus. Amém? Você já é filho do rei. Você já é herdeiro da salvação. Como herdeiro, você tem direito à salvação agora. Você precisa aceitar. Precisa aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador para você se tornar filho. Nem todos são filhos. A Bíblia diz assim: todos aqueles que crerem em Jesus serão chamados filhos de Deus. Só é considerado biblicamente filho de Deus quem aceita Jesus como seu Salvador, quem é batizado e quem procura servi-lo e amá-lo. Até então, todos são criaturas de Deus, mas filho de Deus, só aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador. A parábola do bom samaritano nos ensina isso. Salvação só através de Jesus. E nos ensina também quem é o nosso próximo. Nosso próximo não tem identidade. Na verdade, o próximo não é aquele que recebeu ajuda. O próximo é aquele que oferece a ajuda. Você está sendo próximo de alguém?
oferecendo ajuda, oferecendo suas mãos. Isso também a gente precisa entender muito claro em nossa mente. Jesus ensinou que nós devemos amar sim as pessoas, mas Jesus não isentou as pessoas de suas responsabilidades. Não é porque nós devemos amar o próximo que esse próximo deve viver também a vida toda sob as suas custas e a sua dependência. Jesus deixa as 2 moedinhas e deixou o homem lá. Diz assim: olha, cuida desse aqui. Mas ele não ia morar numa hospedaria. Ele ia ficar só alguns dias ali. Ia seguir a vida dele, arranjar um trabalho para ele. Então a assistência social que Jesus ensina é exatamente isso. A igreja dá esse suporte para que a pessoa saia daquele momento difícil em que ela está vivendo por alguns meses e consiga vencer, e consiga avançar. E a igreja tenta ajudar nesse sentido. Nós vamos ouvir uma música especial agora e no final eu quero orar com todos aqueles que querem se dedicar cada vez mais a amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas também exercer o amor ao próximo de maneira muito prática. Vamos ouvir então essa mensagem musical.
ficar em pé, vamos orar. Ela está pedindo oração, irmãos. Nós vamos orar por ela agora. Vamos orar então. Senhor meu Deus e Pai, essa é uma noite, Senhor, onde o Senhor nos convidou aqui para ouvirmos a Tua palavra. E aqui está a Tua filhinha Rosane, Senhor, em prantos. Só o Senhor sabe o que passa dentro do seu coração, a angústia, a história que ela tem, as lutas que ela enfrenta. E nesse momento eu te peço, Senhor, que venha sarar as suas feridas. As feridas emocionais, aquilo que ela carrega, que traz tanta dor, tanta angústia. A Tua graça seja sobre ela, Senhor. Que a irmã Rosane saia desse lugar sentindo que o Senhor pôde abençoá-la, que o Senhor tocou em seu coração e que ela saia daqui perdoada, transformada e salva, Senhor Deus. Mas não só a irmã Rosane está assim, mas o Senhor enviou filhos para cá. Como aquele homem caído à beira do caminho, muitos de nós chegamos aqui nesse lugar feridos. Chegamos aqui, Senhor, machucados. E nessa noite eu te peço que a Tua graça possa repousar sobre cada um de nós. Sara as nossas feridas, Senhor. Só o Senhor tem esse poder. Leva-nos em paz, grande Deus, e que possamos sair daqui tendo a plena convicção, a certeza de que tivemos um encontro contigo. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, irmã Rosane. Deus, Ele vai te dar a paz e a cura que a senhora precisa. Amém? A igreja vai orar por ela também. Vamos orar todos, tá bom? Queridos, que Deus possa abençoar a todos vocês. Vamos apenas continuar em oração. Amanhã à noite, venha para cá, que Deus ainda tem mais bênçãos para o final da semana para te conceder. Que Deus te abençoe. Uma ótima noite a todos. Amém.